Uma ocasião, eu atendi uma senhora que disse: eu vim aqui para o senhor orar para mim, porque eu estou pedindo o meu divórcio e eu não quero mais saber do meu marido. Ela não era membro da nossa comunidade, era uma pessoa da cidade que queria uma palavra de oração, queria algum conselho, mas ela estava já decidida, ela queria se divorciar. Por que a senhora quer se divorciar? E aquela mulher mostrou um ódio muito grande do seu ex-esposo. Ela mostrou um ódio tremendo. Ela disse que as coisas não eram resolvidas e o seu marido a agredia verbalmente, o seu marido falava coisas ofensivas, chegou até a agredi-la fisicamente. Aquela raiva foi sendo contida, foi sendo contida, foi sendo contida e de repente se tornou um vulcão que explodiu. E junto com essa explosão foi-se o casamento daquela senhora. Muitos casais estão sendo destruídos porque não resolvem o problema da raiva. Deixam os problemas se avolumarem e isso vai aumentando a raiva, a ira. A palavra de Deus nos diz, em Efésios, capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permita que o sol se ponha e você não vá resolver pedir perdão ou liberar perdão para quem deixou você irado. Não permita que o sol se ponha sem você resolver o problema da ira. É exatamente isso que está destruindo muitas relações conjugais. Não se resolve o problema da ira e ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quanto menos se espera, a crise em proporções intransponíveis se instaura e não é possível mais retornar. Eu quero dizer a você que Deus está disposto a ajudar a sua relação conjugal. Deus está disposto a melhorar o relacionamento entre você e o seu marido, você e a sua esposa. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. A primeira coisa que devemos fazer é não nos precipitarmos quando acontecem algumas coisas dentro da nossa casa que nos dá motivo para a gente ficar irado com a nossa esposa ou nos dá motivo para ficar irado contra o nosso marido. A Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, há uma recomendação assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. A Bíblia diz que uma pessoa que se ira muito apressadamente é tola. É uma pessoa que não tem inteligência. A primeira coisa é você não se precipitar. Existem algumas técnicas. Uns contam até 50, outros procuram tentar olhar o outro lado daquela pessoa que está provocando a ira em você. O certo é que se você se apressar para ficar irado, saiba que as consequências vão ser drásticas e muito perigosas. Outro texto sagrado é o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira e abandone o furor. Não te indignes para fazer o mal. A Bíblia é categórica nisso. Agora, entre você e a sua esposa, como vocês podem diminuir esse nível de ira? Como vocês podem até transformar essa ira, que é um sentimento extremamente negativo, em algo bom? Mas como assim? É óbvio,
a ira desperta em você uma raiva que pode ser transformada pelo poder de Deus em algo positivo para melhorar um ponto, para melhorar outro ponto e por aí afora. A palavra de Deus diz em Provérbios 12, versículo 16, que o tolo estoura de raiva por qualquer coisa, mas o homem sábio nunca perde a cabeça quando é insultado. E eu quero passar para você algumas dicas, então, para você não permitir que a raiva estrague o seu relacionamento conjugal. Em primeiro lugar, avalie a raiva que você está nutrindo contra a sua esposa ou contra o seu marido. Você vai perceber que muitas vezes a gente fica com raiva por motivos irrelevantes. Então, em primeiro lugar, avalie o motivo da sua raiva. Em segundo lugar, determine o limite até onde você vai ficar com raiva. Você tem que estabelecer um limite para essa raiva. Você não pode deixar que essa raiva se torne um vulcão dentro de você. Você tem que estabelecer esse limite. Até onde eu posso ficar irado? Até o ponto de não gritar, até o ponto de não empurrar, até o ponto de não dar murro na mesa, até o ponto de não usar de agressão física contra o outro. É preciso determinar o limite da nossa raiva. Em Provérbios 30, versículo 33, a Bíblia diz o seguinte: o forçar da ira produz contenda. Então, se você não quer uma casa que vire um verdadeiro ringue de guerra, de batalha, você deve, de fato, estabelecer até onde você pode ficar irado. Em terceiro lugar, encontre outros métodos para dar vazão à sua raiva. Às vezes é muito melhor, ao invés da gente estourar com o marido, estourar com a esposa, você usar outro caminho para descarregar a raiva. Às vezes a coitada ou o coitado não merecem se tornar um saco de pancadas porque você ficou com raiva lá do chefe, porque você ficou com raiva da sua patroa. Você precisa realmente refletir sobre tudo isso e às vezes, se você encontrar outro método para descarregar a raiva que não contra a sua esposa, que não contra o seu marido, será muito bom. Eu conheço um amigo, por exemplo, ele treina pugilismo, luta de boxe, e ele tem lá no quartinho de exercício físico dele um saco de pancadas. E quando ele está muito nervoso, ele vai ali e treina o boxe para descarregar a sua raiva. E ele nunca descarrega a sua raiva nos filhos e nem na esposa. Parece estranho isso, mas às vezes uma caminhada, um esporte, uma natação, algo que você faça para descarregar a sua raiva. Eu conheço outra pessoa que tem um jardim em casa. Quando ele está muito estressado, ele vai lá no jardim e cuida das flores, e rega, e afofa a terra. Isso tem ajudado muito a ele a não descarregar raiva na pessoa que não merece. E quando a gente vai ficar com raiva, a primeira pessoa que a gente vai descarregar é aquela pessoa mais próxima. E normalmente é a nossa esposa ou o nosso marido. Portanto, encontre outros métodos para você descarregar a raiva. Em último lugar, cuidado com as suas palavras. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O desejo do meu coração é que você se dê muito bem com a sua esposa ou com o seu marido, sem ira, sem brigas, discussões fora do limite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.